Alô amigos, alô brazucas, tudo bem? Estamos de volta para recordar mais um grande momento do futebol brasileiro. Eu sou o Elias Costa e estou sempre com você aqui no Brazuca Esporte Clube, tá bom? E continuamos contando a história do Campeonato Brasileiro. E desta vez vamos recordar dois campeonatos, o de 1993 e o de 1994. Mas é o seguinte, antes de anunciar o nosso convidado, que vai nos ajudar a contar um pouco como foram os campeonatos brasileiros de 1993 e 1994, eu peço para você, hein? Se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube, ative ali o sininho para receber as notificações do nosso canal e, lógico, né? Curta os vídeos, visualize os nossos vídeos, olha, com certeza você não vai se arrepender. Tem, olha, uma verdadeira seleção brasileira de convidados que estão relembrando, recordando grandes momentos do futebol brasileiro, tá bom? É o seguinte, hein? O nosso convidado, ele é multicampeão, tem muita história para contar e foi um dos grandes nomes do Palmeiras, multicampeão nos anos 90. Estou falando do craque Zinho. Eu não poderia deixar de falar de Campeonato Brasileiro sem falar do Zinho. Zinho, muito obrigado por atender o Brazuca. É um prazer falar contigo. Seria um pecado falar de Campeonato Brasileiro e não falar com você, né? Tudo bom, Elias? Alegria também, satisfação estar falando com a turma toda aí do Brazuca. Campeonato Brasileiro, sempre fui apaixonado, sempre gostei, né? Joguei por vários clubes, né? Diferentes. O anterior aí que você já falou, de 92, eu fui campeão também. Conversamos até com o Judemar. Ferreirinha, meu parceiro. Volantaço, né? Fazia aquele meio-campo maravilhoso ali comigo, com o Júnior. Enfim, mas aí eu vou para o Palmeiras, né? Após esse campeonato, e Palmeiras que vivia aquele jejum de títulos, né? Muito tempo sem ser campeão. E eu chego em outubro de 92. A gente já consegue chegar na final do Campeonato Paulista, que foi no segundo semestre, né? O Campeonato Brasileiro foi no primeiro. E a gente chega ao vice-campeonato, né? Aquele time do São Paulo muito bom, aquele time campeão mundial do São Paulo, mas a formação de um grupo, de um time, né? Aquela era Palmeiras Parmalat. Aí chega 93, a gente sai da fila, né? Ganha o título paulista contra o Corinthians, nos deu uma tranquilidade, nos deu uma calma, a pressão diminuiu pela ausência de título, né? Vem essa conquista. Mas é claro que o sonho era ganhar, né? Ganhar o Brasileirão, consolidar aquela formação daquele projeto, daquele timaço. Sem dúvida, é um dos melhores times que eu joguei na minha carreira, o Palmeiras 93, 94, porque vem o bicampeonato, né? Verdade. Foi demais. O que levou você? Você agora destacou que saiu de um Flamengo, onde você é cria do Flamengo, né? Viveu na base do Flamengo, profissional, multicampeão pelo Flamengo. O que levou a tocar o Flamengo, você em 93, 92, 93, disputaria uma Libertadores, por exemplo, Flamengo campeão brasileiro. O que levou a trocar o Flamengo, trocar o Rio de Janeiro por São Paulo? Na verdade, assim, eu já estava há mais de 7 anos no profissional, já tinha conquistado vários títulos, já tinha chegado à seleção brasileira. Em 87 a gente foi campeão brasileiro também, né? E aí teve 92, teve a seleção brasileira e uma crise financeira muito forte no Flamengo, né? Esse Flamengo de hoje é totalmente diferente daquela época, muitas dívidas, 3 meses de salário atrasado. E o Flamengo recebeu essa proposta, né, daquele projeto Palmeiras Parmalat, e acabou me vendendo, né? Porque naquela época a gente era uma. A gente não tinha direito ao passe, a gente tinha 15% do passe quando era vendido, mas a gente era preso ao clube. O clube Lembra que do valor? decidia. Foi US$ 650 mil.
Hoje tem nego que ganha isso por mês, né? É verdade. Mas era uma outra época, né? Outro momento. Você vê, eu já era bicampeão brasileiro, bicampeão carioca, campeão da Copa do Brasil, jogador da seleção brasileira e fui vendido por US$ 650 mil. Era grana na época, tanto é que esse dinheiro o Flamengo usou para pagar os salários, as dívidas. Foi muito por isso que o Flamengo me vendeu. E para mim era uma oportunidade para ir para um grande clube também, uma nova praça, uma consolidação da minha carreira, uma afirmação da minha carreira. Claro que aquela coisa vem a proposta, você fica meio, puxa, sair, né? O clube que você se criou, a cidade que você mora, os amigos. Passa aquelas dúvidas, mas meu pai foi fundamental, o seu Crisan, não, vamos embora, o Palmeiras é um time grande, está muito tempo sem ganhar título, tem pressão, tem cobrança, mas se você chega lá e é campeão, como vai dar um acréscimo à sua carreira, uma afirmação na sua carreira. Ah, você não é um jogador só de um lugar e tal. E foi a melhor decisão, né? Porque eu fui para o Palmeiras e fui muito, muito campeão, fui muito bem tratado, me identifiquei rapidamente, criei uma raiz no clube, com a torcida, com a cidade, né? Adoro São Paulo, a cidade de São Paulo, morei e eu também assim acabou que eu casei, né? Eu já namorava já há 4, 5 anos, então essa coisa de ir para São Paulo acelerou essa decisão. Acelerou não, né? Que a minha mulher diz que eu enrolei muito para casar. Ela fala que ela é Muito palmeirense, jovem, né? muito jovem. Ela fala que ela é palmeirense. Ah, graças ao Palmeiras você decidiu casar comigo. Ela, ela é palmeirense. Ah, todos nós somos, né? A gente tem uma carinho, um amor pelo Palmeiras, por tudo que eu vivi lá, por onde eu passei, né? Eu criei raiz nos clubes que eu joguei, mas especificamente do Palmeiras foi um momento muito especial. Ali eu me afirmei na seleção com os títulos, né? E fui para a Copa do Mundo e fui campeão do mundo como jogador do Palmeiras. Então, foi sensacional, foi espetacular. Mas a minha saída foi muito por isso, né? A crise financeira dos clubes cariocas, Flamengo também, viu uma situação muito difícil. E acabou que profissionalmente eu também quis um desafio. Claro que financeiramente também foi muito melhor para mim, sem dúvida. Você quer buscar uma condição melhor para a família, né? Eram números diferentes, né, que a gente falou aqui, mas com certeza financeiramente para mim foi melhor. Então juntou tudo isso e graças a Deus deu tudo certo, né? É verdade. E aquele trabalho começou com o Otacílio Gonçalves como treinador, aí chegou Chapinha, o Palmeiras já tinha uma base, né, em 92, né? O Evaí, se eu não me engano, o Veloso estava lá, o Sérgio, o Tonhão, mas chegou você e o Mazinho também, né? As grandes contratações da época da Parmalat. foi o início das contratações da Parmalat para juntar alguns jogadores que já estavam lá, né? Como você citou aí, o Evaí vinha de um problema de relacionamento com o treinador anterior, o Nelsinho, né? Estava afastado. Quando o Otacílio chegou, reintegrou ele no grupo. O César Sampaio, vindo do Santos, já estava ali há algum tempo também. Aí você citou o Veloso, o Tonhão, né? Tinha uma turma muito boa, tinha jogadores experientes. O Cuca, treinador do Atlético, estava nesse grupo de 92. Depois que ele saiu, o Dida, lateral esquerdo. O Toninho, zagueiro, né? Também era um cara muito experiente, importante, cria do Palmeiras. Tinha o Carlinhos, ponta direita. Tinha muita gente boa, né? Então a gente começou a formar ali. Aí no final do ano, quando termina o Campeonato Paulista, muitos saíram. E aí chega eu já tinha eu cheguei eu e Mazinho em 92. Tinha o Giancarlo, um meia também muito bom, que veio do Paraná, garoto. Aí veio chegando o Maurílio, veio chegando uma outra turma, aí estava chegando o Magrão, centroavante. Veio chegando uma turma muito boa, o Sorato, centroavante, que jogava no Vasco. Foi juntando, foi se formando um grupo. Mas um dos primeiros foram eu, Mazinho e o Giancarlo. Em 93, quando inicia o ano, aí vem Edilson, Roberto Carlos, o Antônio Carlos, o Edmundo. Vem uma outra turma também para ir formando esse time. Aí vem esse título paulista, como eu te falei, né? Veio o Cláudio também, lateral direito, que jogava no Flamengo.
Formou um timaço, né? Formou um grande time, uma primeira estrutura. Aí estava subindo o Marcão da base, chegando, uma molecada, né? Amaralzinho, Flávio Conceição, e aí vem depois Rincon também. E aí a gente monta esse time. Aí mais na frente vem o Clebão também. E aí a gente pós, né, o Paulista ali, e aí forma um grupo espetacular, né? Tinha 2 times, né? O coletivo nosso era mais duro do que às vezes alguns jogos, jogar contra o time reserva. E aí o título brasileiro, né? Aquele campeonato de 93, foi para consolidar o trabalho, o grupo, né? Um time muito forte. Depois do campeonato saíram alguns jogadores, né? O Edilson saiu, o próprio Rincon também, alguns jogadores, o Mazinho depois da Copa do Mundo também sai, vai para a Espanha, mas aí chega o Rivaldo, fortalece também o grupo, mantém o mesmo nível, Flávio Conceição entra no meio-campo, mantém-se uma base forte e a gente conquista o bicampeonato paulista e brasileiro, né? Então foram anos de muito sucesso, de muita glória. Nesse meio aí, teve a troca do Otacílio pelo Vanderlei Luxemburgo. Você lembra por que deu essa saída do Otacílio e como é que foi a chegada do Vanderlei Luxemburgo, né? Até muitos dizem que o primeiro grande trabalho do Palmeiras, do Luxemburgo em clube grande, foi no Palmeiras, mas ele chegou a trabalhar até com você no Flamengo, né? Como é que Sim. foi essa chegada dele no Palmeiras nesse momento, nesse Eu, início? eu, eu, eu até fico à vontade porque colaborei para a vida dele, né? Porque eu tinha trabalhado com ele em 91 no Flamengo, mas era um momento muito difícil, Flamengo, muita crise financeira, então uma molecada subindo, não teve tanto sucesso o Vanderlei lá nessa primeira passagem. Mas era um treinador jovem, cheio de energia, cheio de, né, vontade de vencer na profissão, com conhecimento, com estratégia de jogo, um jogo ofensivo, um jogo com qualidade técnica, priorizava muito isso. E com visão, né, bem futurística, né, assim, já estava começando a trabalhar com o negócio de vídeos, de telão, de computador, começando isso no futebol. Vanderlei foi um dos caras que começaram isso. E ele já tinha feito um trabalho bom no Bragantino, né? Então, o pessoal do Palmeiras, quando infelizmente, né, o Otacílio saiu, que é um cara maravilhoso, que iniciou esse trabalho lá em 92, aí em 93, no início, começa ali o Campeonato Paulista, mas alguns insucesso, alguns problemas no grupo, né, de indisciplina, e a direção resolveu trocar, trazer o Vanderlei, um cara o Otacílio mais experiente, o Vanderlei mais novo, mas com tudo isso que eu já falei do Vanderlei, encaixa, né? O time começa também a, a chegar novos jogadores, isso também ajudou bastante. O Vanderlei aproveita um bom trabalho do Otacílio e implementa aquilo que ele entende de melhor de futebol. E com essa dinâmica, com essa intensidade de jogo que ele colocou, o nosso time encaixou com ele. Foi um treinador que, assim, foi importantíssimo e para a carreira dele também, é claro, que esse início vitorioso no Palmeiras, ganhando tudo, né? Alavancou a carreira dele e colocou ele como um dos melhores treinadores do futebol. Antigamente era o time que jogava num 4-4-2, né? Aquele básico, 2 volantes, 2 meias. Na verdade, o Vanderlei gostava muito do sistema 4-4-2, mas num formato losango, né? Ele gostava, ele gostava do primeiro volantão, que era o César Sampaio. Aí tinha um segundo que se transformava em meia, que era o Mazinho, e um meia, 2 meias, né? Mas um que, ao inverso do primeiro volante, que se torna um segundo volante, que era o Mazinho, um meia que se torna um terceiro volante pelo lado esquerdo. Então, no início, logo eu que fazia mais isso, com o Edilson ficando um pouco mais na frente desse trio de meio campo, que era Sampaio, Mazinho, eu, o Edilson, aí o Evaí às vezes saiu, o Edilson entrava, fazia a diagonal, Edilson e Edmundo com muita velocidade, jovens, né? O Evaí mais experiente, então tinha muita técnica, encaixou o sistema, né? Depois, no outro grupo, com o Rivaldo fazia mais o lado esquerdo, e eu fazia mais esse meia centralizado, o enganche, como diz os sul-americanos, né, que gostam de falar.
E esse sistema dava muito certo, né? Tinha uma recomposição defensiva boa, voltava todo mundo para ajudar ali. Um dos atacantes sempre ajudava para pegar um volante, né? Então a gente tinha saída rápida com velocidade. Os nossos laterais apoiavam muito, o Cláudio, o Roberto Carlos. E deu certo, né? E a gente, como eu falei, o sistema de jogo do Vanderlei ajudava muito, encaixava com a qualidade de cada jogador. Ele sabia utilizar isso, tirar o melhor dos jogadores naquele sistema de jogo. E aí veio os títulos, né? Esse esquema do Palmeiras foi praticamente um exemplo no Não, terça. não, 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 não. Não, bem diferente, porque a seleção sim jogava no 4-4-2, aquele estilo italiano, estilo inglês, que são dois volantes mesmo, que eram o Mauro Silva e o Dunga, com dois meias abertos, né? Não com troca de posição, com movimentação. É aquele mais tradicional, 4-4-2. Perdi a bola, duas linhas de quatro. Né? Lateral direito, central, quarto zagueiro, lateral esquerdo. E aí vinha o meia pelo lado direito, o volante, o outro volante e o meia do lado esquerdo. Então, a princípio, fazia o Raí, mas era difícil fisicamente e até por característica o Raí acompanhar a lateral pelo lado. Tanto é que ele perde a posição na Copa do Mundo para o Mazinho, que tinha característica mais de marcação. Então, o sistema do Parreira era mais definido sem a bola, 4-4-2, né? Duas linhas de quatro. O Vanderlei já fazia um 4-3-1-2. Então, tem um meia que circulava mais, que se movimentava mais. A nossa marcação era num balanço, né? Vinha a bola pela esquerda, direita do adversário. Eu, como meia, saía para bater no lateral, aí o Sampaio encaixava atrás de mim, o Mazinho atrás do Sampaio, e os dois atacantes voltavam nos dois volantes. Entendeu? Então a gente fazia a linha de quatro, três balançando e dois caras na frente marcando os dois volantes. Ficava um centroavante mais lá. Ora vinha Edmundo com o Evaí, ora vinha Evaí com o Edilson, ora vinha Edilson com o Edmundo. Sempre um ficava mais, né? Então era uma marcação diferente, né? Era mais balanço, encaixe, do que na seleção que era mais robotizada, 4-4-2 mesmo. E como é que foi para o Luxemburgo administrar esse grupo? Porque grandes jogadores, mas com personalidade forte, né? Edmundo, Evair, Antônio Carlos. Como é que o Luxemburgo, técnico, podemos dizer, novato na época, administrou todo esse grupo para chegar ao título? Não era fácil, né? Como você falou, era um grupo de personalidades diferentes. Tinha muita garotada, um time, uma molecada jovem, Edmundo, Edilson, o Roberto Carlos, o Paulo Isidoro, o Alex Alves, né? Faleceu já, nos deixou. Tinha muita garotada, né? E também tinha os caras mais cascudos, mas alguns, né? O Evaí com um temperamento mais fechado, o Antônio Carlos mais extrovertido de falar, o Clebão mais retraído, o Sampaio mais da resenha, da conversa. Eu e o Mazinho, a gente circulava nos vários grupos, porque a gente não era paulista, mas se dava bem com os caras de São Paulo, com os caras do Nordeste, com os caras do Rio, enfim. Então o Vanderlei usava muito isso, usava a galera toda, entendeu? Usava todo mundo, que era fundamental para ir administrando. Problemas aconteciam, tivemos dificuldades, brigas, discussões, mas no final prevalecia o objetivo do grupo, né? A conquista. Já falando de campeonato brasileiro, de 93, basicamente, foi um campeonato tranquilo, Zinho. Lembrando que o campeonato tinha 32 participantes, o Palmeiras estava naqueles dois grupos de elite, depois chegou às finais. Foi um campeonato tranquilo ou foi muito complicado? Depois que termina, ganha, aí fica fácil, né? Mas é claro que o Campeonato Brasileiro nunca é fácil, nunca é tranquilo. Nós tínhamos uma organização de time, como eu falei, o título paulista deu uma calma, uma tranquilidade, a pressão diminuiu, mas assim a expectativa também aumentou porque o time era bom
já tinha vencido o Paulista. Então, assim, todo mundo ficou muito confiante. Nosso time, como eu falei, problemas internos aconteciam, ia sendo lapidado, ia ajudando, ia administrando, mas, assim, era o grande favorito. Nós mostramos isso ao longo da competição, os bons jogos, as vitórias, a qualidade de jogo, jogadores começando a ser convocados para a seleção, que aí ia dando moral, ia dando confiança. Teve convocação que tinha 8 do Palmeiras na seleção. Então, isso tudo foi fortalecendo. Jogos difíceis, os times eram times de altíssimo nível, né? A gente pegou o São Paulo bicampeão mundial, né? Então, tinha rivalidade, tinha competição por seleção brasileira. Aí você olhava para outras equipes, né? O Flamengo era o atual campeão brasileiro, que ainda tinha uma base daquele time que eu joguei, com o Júnior, com o Djalminha, com o Paulo Nunes, com o Nélio, né? Com o Júnior Baiano, com a galerada que ficou lá. Aí chegou ainda, voltou o Renato Gaúcho. Cruzeiro tinha time bom, os times do Sul, boas equipes. Então, assim, era um campeonato com muita qualidade. Os jogadores não eram vendidos tão rapidamente para o exterior, era mais difícil, né? Até por questões de passe, dessa coisa da lei do passe. Então, muitos jogadores de altíssimo nível jogando no Brasil. O Botafogo tinha um time muito bom, que era o vice-campeão brasileiro, né, do ano anterior. Então, um campeonato competitivo, difícil. Você vê que chega na final com a gente o Vitória da Bahia. Não é normal, toda hora tá chegando uma decisão de campeonato, né? E o Vitória com um time muito bom, né? Com jogadores sendo revelados, que depois vieram pro Palmeiras, né? Como o Paulo Isidoro, que eu falei, como o Alex Alves. Aí tinha a Dida como goleiro lá. Então era um time muito bom, né? Surpreendeu essa chegada do Vitória na final, porque o Vitória vinha do outro grupo, né? O CD. Não era considerado o favorito, É, mas ao longo da competição mostrou muita capacidade. Então, durante a competição, já não era mais surpresa. Antes, sim, não era considerado um dos favoritos. porque o Vitória, vai dar um destaque rapidinho, eliminou na época o Santos, Corinthians e Flamengo na segunda fase. Olha só. Você vê que passou por gigantes, né? Também. E na segunda fase, o Palmeiras enfrentou São Paulo, Guarani e Remo. Você lembra de algum desses jogos na segunda fase, contra São Paulo, Guarani ou Remo, até chegar à final contra a Vitória? Especialmente contra o São Paulo, né? Era o grande rival para a gente ali no dia a dia. A gente sempre achava que o São Paulo seria o time a ser batido. Como eu falei, né? Campeão mundial. Então, lembro do gol que o Sampaio fez, né? Que ele arranca do meio campo. O Sampaio que não era de fazer gol, a gente brincava, né? Ah, nós vamos ser campeão. O Sampaio decide o jogo. Ele fazendo gol contra o São Paulo, um golaço desse. Ah, não tem jeito, nós vamos ser campeão. Aí ia brincar. Cracaço de bola, grande jogador, mas a característica era mais de marcação, né? De liderança ali no meio campo, aquele primeiro volante, muito bom no jogo aéreo, mas ele arranca, né, um golaço no Morumbi. Então ficou muito marcado esses confrontos, né, com o São Paulo de Cafu, de Zete, de Palinha, de Miller, de Raí, né, um timaço, né? Aí na final, como a gente destacou, o Vitória da Bahia surpresa. No primeiro jogo, vitória lá do Palmeiras 1-0 na Fonte Nova, e depois o Palmeiras consolidou o título no Morumbi. O que você lembra desses dois jogos contra o Vitória? Lá na Fonte Nova, né? Lembro assim, lotada, torcida do Vitória, né? Incrível. É uma festa muito grande. E foi gol do Edilson, que é baiano, né? Então a gente ganhou uma confiança ainda maior, que você vence fora de casa, né? Num jogo duro, difícil, de estádio cheio do adversário, de pressão, chegada do ônibus, aquela aglomeração, né? Naquela época, né? E a gente vem para o Morumbi, aí o Morumbi verde, lotado, a torcida confiante, a gente com a vantagem.
E aí a gente faz um 2-0, né? Edmundo e Evaí fazem os gols, o título é confirmado e a gente joga muito bem, né? A gente vence 2-0 fazendo um grande jogo. Parece que tudo que a gente, durante a competição, foi conquistando, foi vencendo, o time cada vez ficando melhor, mais entrosado, mais ajustado, aí a gente ganha, né, com, assim, com imposição, né? Aquela vitória incontestável, aquela conquista que o torcedor realmente vai para o estádio sabendo que o título vai acontecer. E isso vem, né? Aí eu lembro da festa, a gente desfilando na Avenida Paulista, torcedor querendo pegar as camisas, arrancando, que a gente sai do campo já indo com o ônibus, né? Desfilando, as ruas lotadas, o torcedor palmeirense, né? Numa festa maravilhosa, assim, há muito tempo sem ser campeão, né? Principalmente brasileiro também, né? Então, isso tudo nos fez criar uma identificação com o clube, né, com a torcida. E em 94 a repetição, né? Mas em 94 a temporada começou com o Palmeiras bicampeão, mas fora da Libertadores, eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final. Até, se não me engano, após a Copa do Mundo. Foi. A eliminação chegou a abalar as estruturas, o time balançou, sacudiu a poeira e seguiu a campanha até chegar ao Foi um ano muito louco, né? Assim, muito atípico, porque é ano de Copa do Mundo, seleção brasileira, então muitos jogadores do nosso time almejavam estar na Copa do Mundo, muitos foram convocados nas eliminatórias, em amistosos, então sempre tinha aquela coisa também que o coração fica meio, a cabeça também fica mexida, né, cara? Não é fácil. É um sonho também de vestir a camisa da seleção, ser campeão, né? Então, a gente faz um Campeonato Paulista muito bom, vence, né, até com sobra. Assim, o time já vivia um momento, e como eu falei, saída de jogadores, mas trazia jogadores do mesmo nível até melhor. Caso do Rivaldo, né? Então, quando a gente vai para uma Libertadores, e a gente enfiou 6 no Boca Juniors, né? 6 do Bianchi, o treinador, né? De jogadores importantes que tinha o Boca Juniors, da rivalidade. E na decisão, né, nessa fase contra o São Paulo, a gente faz o primeiro jogo antes da Copa do Mundo. O nosso momento era melhor do que o do São Paulo, porque a gente vinha das conquistas, né? Por mais que São Paulo tinha também sido campeão do mundo novamente, no final de 93, mas o nosso time nacionalmente já estava sendo comparado, na comparação, sendo mais favorito, vivendo um momento melhor, porque o São Paulo também começou a perder jogadores. A gente, assim, a gente, não vou falar a palavra massacra, porque a gente não fez gol, mas assim, a gente domina o jogo. Foi no Pacaembu o primeiro jogo. Mas perdemos gol demais, muitos gols. O Zete, acho que fez o melhor jogo da vida dele. Ele carimbou o passaporte para a Copa do Mundo naquele jogo contra o Palmeiras pela Libertadores. E eu lembro que causou até um problema, né? Porque houve discussão, né, dentro do grupo. O Edmundo foi suspenso, até atrapalhou o Edmundo para ir para a Copa do Mundo, né? Essa indisciplina no clube, essa briga com o Vanderlei, o treinador que o afastou, que teve multa. Mas assim, a gente perde a Libertadores naquele primeiro jogo, porque a gente teve todas as chances para meter 2-3. Foi assim, uma avalanche, né, de jogo, muito melhor a gente em campo. E aí tem a parada para a Copa do Mundo. Vai para a Copa do Mundo, Mazinho, o São Paulo também foi um jogador. E o Palmeiras, na estratégia, acho que parte financeira, a direção leva o time para uma excursão na Rússia e no Japão. Então esse time ficou muito tempo lá, fazendo excursão durante a Copa do Mundo.
voltou faltando uma semana para o jogo, então a preparação não foi a ideal também, né? Perdeu-se isso, o time, o foco, e no dia do jogo, encaixou o jogo do São Paulo. O Euler fez também um dos melhores jogos da vida dele, ele faz 2 gols, jogava no São Paulo, e eles vencem o jogo, né? Um jogo que aí o São Paulo foi equilibrado, mas o São Paulo aproveitou as melhores oportunidades e esse momento do nosso time que perdeu um pouco do time, do foco, não era o melhor momento. Se a gente faz os 2 jogos antes da Copa, eu acho que nosso time estava melhor. Ah, sim, mas era o que mostrava o momento. Então, esse foi o grande problema. Aí não abalou, porque assim, o nosso time vinha de muitas conquistas e nós focamos no Campeonato Brasileiro. Então, esse foco voltou para ali e o objetivo de ganhar o Brasileiro para de novo estar na Libertadores, né, do ano seguinte. E no Brasileirão, o Palmeiras está no clube, na primeira fase, tranquila, até invicta do Palmeiras. Depois teve aquele turno maluco lá, de 16 times, que o Palmeiras também se classificou. Aí na terceira fase, os mata-matas, né? O Palmeiras pegou o Bahia e depois na semifinal Guarani. Você lembra alguma coisa desses jogos, desses confrontos, principalmente nos mata-matas, contra Bahia e Guarani? O Campeonato Brasileiro, né, daqueles anos 90, né, de vários, né, a forma de disputa mudava muito, né? Então era louco, eram muitos times, eram muitos jogos. Só reclama de muito jogo hoje, hein? Joga 38 o Campeonato Brasileiro. Pouco tempo, né? Turno, pontos corridos, acabou, não tem conversa fiada. Né? Naquela época, às vezes, um time que ia mal na primeira fase classificava lá atrás, mas conseguia a classificação no apagar das luzes, ganhava uma força, ia para o mata-mata e no mata-mata ganhava. Né? Então, aquele time que tinha uma regularidade e tal, às vezes podia ser surpreendido num jogo. E a gente se preparava muito para isso. O Vanderlei falava muito com a gente sobre isso. Ó, passou, já classificamos, fizemos uma fase maravilhosa. Agora é outro momento. Os times melhoraram e tal. Então a gente entrava muito concentrado. Agora, assim, os duelos contra o Guarani foram, porque o Guarani era uma potência chegando ali, Djalminha, Amoroso, né? Um time muito bom, muito qualificado, e eram uns grandes duelos, né? Grandes jogos. O Guarani teve vários jogadores na seleção do campeonato, brigando por artilharia. Então, assim, eu lembro desses desses jogos, né, determinantes contra o Guarani, que a gente vence, passa para a final, e assim, a motivação maior, você ir para uma final de Campeonato Brasileiro, eliminou clubes do teu estado e vai para a decisão contra o maior rival, né? Então, pegar um Corinthians numa decisão de Campeonato Brasileiro, e no Pacaembu, que teoricamente era mais. Não é do Corinthians, o Pacaembu era de todos, da cidade, mas o Corinthians jogava mais lá, né? Então, isso também era uma decisão diferente, nos motivou muito e foi fundamental, né, para o título. Você lembra desses jogos contra o Corinthians? Os jogos finais? A gente 3-1, né? a gente abre uma vantagem muito grande, né? Porque ganha o primeiro jogo, ganha bem, 3-1. Então, o nosso time, modéstia à parte, o elenco era melhor, né? Então, tinha mais opções o Vanderlei. O Jair Pisserni era o treinador do Corinthians, tinha ótimos jogadores, Viola, Marcelinho, Branco, né? Meu parceiro Branco. Eu e Branco fomos expulsos no último jogo, né? Essa lembrança é ruim. Foi uma briga do Branco com o Amaralzinho, que estava no jogo, o Branco peitando. E aí eu, por ser muito amigo do Branco, a gente campeão juntos, né? Campeão da seleção juntos. Então, eu entro na frente, a gente discute ali um e para o outro, aí o Márcio Rezende entendeu isso como... Né, e a gente estava mais brigando, discutindo, até pela intimidade que a gente tinha, né? Convivência em seleção brasileira. E aí ele estraga, né? Poxa,
podia administrar, expulsa nós dois, mas a nossa vantagem era muito grande, né? E a gente ainda consegue, né, ganhar o jogo, ganhar bem. E também mais um título assim, incontestável, né, pela qualidade do nosso elenco. A importância dessas duas conquistas, desses dois campeonatos brasileiros para você? Para mim, história no futebol brasileiro é importantíssimo. O campeonato mais importante é o campeonato nacional. Tem a Copa do Brasil, que eu também venci várias vezes, mas eu sempre me caracterizei por um jogador de grupo, de elenco, de competitividade, de busca de títulos. Os treinadores me rotulavam, o Zinho cheira título, onde o Zinho vai, ganha. Então, para mim, conquistar, vencer, ser campeão, botar a faixa, também no Palmeiras, um clube que eu aprendi a amar, que me recebeu tão bem, para mim, identificação com o torcedor, assim, é muito bom, né? Você olhar para trás, ver uma quantidade de conquistas e por times importantíssimos e competições importantíssimas. Então, ser um dos recordistas de títulos do Campeonato Brasileiro, isso representa muito, né? E passa por esses títulos. E foi o meu tri, né? Eu ganhei tri, eu fui tri consecutivamente. Dificilmente você. O cara ganha um aqui, passa 2, 3 anos, ganha outro. Ou o próprio clube é difícil, né? Você vai contar na história do futebol brasileiro, tem tantos clubes, são poucos que são tri consecutivamente, né? Então eu fui campeão 92, 93 e 94. Grandes anos da minha vida. Fui eleito craque do campeonato de 93, melhor jogador do Brasil, seleção dos campeonatos, né? Então, momentos incríveis que estão marcados na minha memória e no meu coração. Verdade. Sim, mais de 20 anos de carreira como jogador, títulos nem se fala, campeão mundial, tetracampeão mundial, está na história do futebol brasileiro, na seleção brasileira, campeão brasileiro, Libertadores, enfim. Foi uma carreira completa ou faltou alguma coisa no ter feito como jogador? Assim, cara, eu me sinto realizado, entendeu, Elias? Assim, eu não joguei em muitos clubes, né? No Brasil foi no Flamengo, no Palmeiras, no Grêmio, no Cruzeiro. Joguei aqui no meu clube, né? Que eu sou fundador, Nova Iguaçu Futebol Clube, que fui campeão também da segunda divisão do Rio de Janeiro. Mas assim, esses clubes, né? Foram 4 clubes, né? Grandes do futebol brasileiro e eu fui campeão em todos eles. Criei identificação em todos eles, fiz amigos, tenho carinho, respeito do torcedor. Alguns mais fanáticos, né? Às vezes, hoje eu, como faço a função de comentarista, fico muito exposto, né? Porque o pessoal não consegue separar, né, a paixão da razão. E eu também não sou o dono da verdade, mas tenho as minhas opiniões, né, Elias? Então, se eu estou comentando um jogo e acho que o time não jogou bem, que o treinador não mexeu certo, com muito respeito, a gente analisa sem ser ofensivo, sem menosprezar ninguém, mas dá uma opinião dentro daquilo que eu entendo de futebol. Mas, às vezes, a minoria, né? Alguns entram nas mídias sociais xingando, ofendendo, dizendo que você é ingrato, não reconhece e não sabe separar, né? Ali é uma opinião de um comentarista. A história que eu tenho nos clubes que eu passei, isso está totalmente à parte da função que eu exerço hoje. Então, eu tenho o maior carinho pelos clubes que eu joguei. O Palmeiras, então, está lá em cima. Sou muito grato. Até aqueles que são mais mal educados aí nas mídias sociais, eu perdoo, porque assim, é a paixão, é o fanatismo, mas que entendam que o meu carinho, meu respeito pelos clubes, por todos, e ainda mais pelos que eu joguei, sempre existe. Então, minha carreira, assim, como atleta, me sinto realizado, aquilo que eu quis fazer, eu fiz, venci, perdi, empatei, é da vida, é do jogo.
Mas você pretende ainda trabalhar em algum clube de futebol, como treinador, diretor, executivo? Assim, Ou vai seguir a linha de comentarista? então, eu tive essa oportunidade, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, joguei lá. Terminando, eu fiz curso de treinador e fui treinador lá durante 2 anos do Miami FC. Resolvi retornar para o Brasil, Copa do Mundo seria aqui em 2014, então, projeto de vida, eu voltei com a família em 2010, fui para o Nova Iguaçu Futebol Clube, que é o clube que eu sou sócio fundador, fui diretor técnico lá, cheguei a trabalhar como treinador só em 3 jogos, né, para ajudar, e aí veio o convite do Flamengo, fui diretor de futebol lá durante um ano, com a troca de gestão eu saí, fui convidado pelo Santos, que eu tenho um orgulho, né, carinho pelo Santos também, por essa oportunidade. Fui gerente de futebol lá durante quase 2 anos, também com a troca de gestão e término do meu contrato, saí. E fui convidado pelo Jorginho para ser auxiliar técnico dele no Vasco da Gama. Quase 2 anos também, foi maravilhoso, campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, voltando com o Vasco para a primeira divisão. Aprendizado muito grande. Só que no meio dessa história toda que eu falei, foi pós-jogador, muita gente não lembra, mas em 2005, quando eu encerrei minha carreira no Flamengo, antes de ir para os Estados Unidos, eu trabalhei na Record, né, como comentarista durante um ano e meio. Aí que eu fui para os Estados Unidos, fiquei 5 anos lá, joguei 2, fiquei 2 de treinador. Retornando, quando eu estava no Nova Iguaçu, antes de ir para o Flamengo como diretor de futebol, eu iniciei o trabalho na Fox, quando ela chegou ao Brasil, lá em 2012. Mas eu fiquei só 3 meses, porque veio esse convite do Flamengo, e aí eu conversei com o pessoal da TV, era um sonho, né? E um convite do Flamengo também, precisando ali, eu fui. E quando termina aí, quando eu saio do Flamengo depois desse um ano, fui para o Santos. Quando eu volto do Santos, tem o convite do Vasco, como eu já falei aqui, mas quando eu saio antes de ir para o Vasco, eu fui na ESPN, fiquei ali também um mês e pouco, no programa Resenha, e saio porque tive esse convite do Jorginho para ser auxiliar dele no Vasco. E aí, quando termina esse ciclo no Vasco, em 2016, o presidente da Fox, o Edu Zebini, que trabalhou comigo como diretor, né, lá na Record, me convida para o projeto Copa do Mundo da Rússia, 2018. E eu, até o meu pai, passava por problemas de saúde, né? O meu pai, que infelizmente veio a falecer o ano passado, né? Então, eu resolvi ficar no Rio, não queria acompanhar o Jorginho para morar em outros lugares, por questões familiares, como eu falei, de doença do meu pai. Aceitei o convite de voltar para a Fox. Mas eu ia voltar, voltei mais assim, para cuidar aqui do meu pai e tal, tá aqui no Rio de Janeiro, e por causa da Copa do Mundo 2018, mas no futuro voltar para trabalhar com o Jorginho. Acabou que o projeto me encantou, comecei a gostar, a tranquilidade também de estar mais perto de casa, perto da família. É diferente quando você está no meio mesmo lá do futebol, que você não. É concentração, é jogo, a concentração é viagem, e a pressão e a cobrança, perde 3 jogos, é mandado embora. Então, isso tudo foi me desgastando e a tranquilidade, a segurança maior na TV, eu preferi continuar. Fiz muitos amigos, fui gostando, fui aprendendo, estou aprendendo até hoje, os companheiros me ajudando, né, a galera lá do jornalismo. E então eu fui renovando o contrato, e então, nesse momento, a minha visão está para isso. Poxa, Elias, nunca mais. Nunca mais é difícil falar isso, né? Impossível, essa palavra é difícil, né? Deus está no controle de tudo. Hoje eu estou muito feliz com a minha função de comentarista. Tenho um contrato até 2024 na ESPN, canais Disney, né? Grupo Disney. Estou muito feliz com a galera lá. Acho que a galera está feliz comigo lá também. Senão não renovaria meu contrato por esse período todo. Então, o meu projeto de vida nesse momento é esse: continuar exercendo essa função, aprendendo, estudando, ouvindo os conselhos, errando, acertando, e a vida é assim, então é isso que eu vou seguir.
Agora, num futuro, o futuro a Deus pertence, não sei, pode ser, mas nesse momento eu não penso nisso, quero continuar como comentarista. Até aproveitando aí, agradecer, né, Zinho, o Chico Vargas, né? Nosso parceiro Chico Vargas. Do Grupo Disney lá, que liberou o passe do Zinho por empréstimo o Brasil Esportivo para bater esse papo com a gente. Zinho, mais duas questões aí para a gente finalizar. Primeiro, a gente falou do Palmeiras, da Parmalat, vencedora nos anos 90, e a gente está vivendo, nos dias de hoje, um processo mais ou menos parecido, né? Tem o Atlético Mineiro, faz um investimento enorme, hein, com várias contratações, construindo estádio. Tem o Flamengo, né, que foi construindo até o momento, ao longo do tempo, e chegando nesse momento, disparado, o melhor time do Brasil, tem um elenco maravilhoso. Tem o próprio Palmeiras, né, que são os três melhores times. E muito se discute na questão da disparidade entre esses times em relação aos outros. Você acredita nisso ou a cultura do futebol brasileiro não permite que esses clubes ou alguns clubes disparem? Assim, nos anos 90 também, o Palmeiras tinha a Parmalat, tinha a força da Parmalat, tinha a qualidade do elenco, do trabalho de vocês, mas também não chegou a disparar pela qualidade dos outros clubes, né? Você acredita que agora, em 2021 para 2022, isso possa acontecer também? Isso possa acontecer? A disparidade cada vez maior do Atlético e do Palmeiras pelo investimento que eles fazem? Então, assim, o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro é o dito por todos, né? Mais difícil, competitivo. Não estou falando de qualidade, mas de competição existe, porque a parte financeira é fundamental, a administração é fundamental. Eu não abro mão disso. Acho que todos os clubes têm que seguir essa linha, mas ele proporciona, né? Que o futebol é assim, esse esporte é maravilhoso por causa disso. O mais rico, o que tem os melhores jogadores, de repente vai lá e perde o jogo. O favorito nem sempre ganha. Mas a história recente mostra Flamengo e Palmeiras disputando a maioria dos títulos, ganhando a maioria dos títulos. O Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, o Flamengo brasileiro. O Atlético chega agora com esse investimento dos mecenas, né? Um cara que é milionário, como foi o Paulo Nobre no Palmeiras, que começou esse projeto Palmeiras, depois vem a Crefisa, a Leila, né? E aí vem como grandes patrocinadores. O Palmeiras também se estrutura, o clube se estrutura, o clube também busca uma administração para ter o retorno. O que chama atenção é o Flamengo. Tem patrocinadores, mas não são os patrocinadores que são o carro-chefe. É a boa administração, é o pagar as dívidas, é o botar tudo em ordem. E é o que proporciona a marca Flamengo, né? Com bilheteria, com vendas de camisa, com sócio-torcedor, com o direito de imagem, né? Da televisão, com os contratos feitos, com os títulos, as premiações. Então, esses clubes estão ficando mais à frente, porque a história vai mostrando que são eles que estão chegando sempre para decidir. Então, na Sul-Americana, o Atlético Paranaense e o Bragantino estão chegando por quê? Porque estão com a administração boa há muito tempo, pagando bonitinho, com um poder financeiro menor, mas montando times organizados, estrutura de trabalho, pagamento em dia. Então, é o que os clubes, os outros, têm que seguir isso, não adianta. Vai conseguir montar, empurra a dívida para lá, empurra para aqui, compete, mas título, ganhar, vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás. Então, eu espero que a maioria dos clubes possam ter gestões, né, assim, pessoas sérias para administrar a potência que são os clubes brasileiros, né? Todos eles com enormes torcidas, com poder, né, de financeiro, de buscar recursos financeiros incríveis. Futebol, né, o esporte mais praticado no mundo aí, ou mais visto, e no Brasil nem se fala, né? É o primeiro esporte. Então a gente espera isso. Agora, no momento, o Flamengo e o Palmeiras, com o Atlético, com essa apoio, né, desse investidor, que é um torcedor. Eu não sei como é essa parceria, seria injusto eu aqui falar, né? Porque eu não sei como é essa parceria, se os jogadores pertencem ao Atlético, mas ele é dono, o Atlético vai ter que pagar. Eu não sei como é, né? Como era no Palmeiras. A Crefisa comprou alguns jogadores que o Palmeiras
ao longo do tempo vai pagando, ou na venda tem que repor, enfim. Mas é importante o seguinte, é um cara que é apaixonado pelo Atlético, colocou grana, investiu, o Atlético está se fortalecendo, o Atlético está buscando sanar suas dívidas, tem uma dívida enorme, né? Pelo que foi divulgado, né? Quase R$ 1 bilhão, mas está aí buscando construir seu estádio com parcerias e melhorando. Então, que bom, tomara que os outros clubes também façam isso. Mas, no momento, são os 3 que estão numa condição melhor, com elencos melhores, com mais condições de trabalho, né? Rapidinho, Palmeiras, Atlético, Flamengo, tem a surpresa do Barcelona, final da Libertadores, quem chega? A do Atlético e Palmeiras está aberto, né? O Atlético tem a vantagem agora de jogar em casa com a sua torcida. O Palmeiras tem aquela vantagem de que qualquer empate com gols é do Palmeiras. O 0-0 vai para pênalti. O momento de jogo, de time, o do Atlético está melhor. Mas a gente sabe que o futebol, aquele jogo ali, o Palmeiras tem elenco, tem bons jogadores, não estão jogando o seu melhor futebol. Mas tudo pode mudar, encaixar num jogo. A gente já falou isso aqui ao longo da entrevista. Então, por jogar em casa, por estar jogando um futebol melhor, o Atlético vive o melhor momento. Mas está aberto. Para mim, ainda é muito... É difícil você dizer que tem a vantagem muito grande do Atlético. Não. Né? Agora, no lado do Flamengo, vai jogar fora de casa. Vai ter público lá, 30% do estádio. Mas o Flamengo obteve uma vantagem muito grande, 2-0. Se o Flamengo fizer um golzinho, o Barcelona tem que fazer 4. E o Flamengo é difícil passar um jogo sem fazer gol. Então é uma vantagem muito boa, tem que respeitar, tem que ter seriedade, humildade, pé no chão, não achar que já ganhou, mas é o grande favorito, sem dúvida, para passar para a final. Aí do outro lado, eu não sei, pode acontecer tudo. Mas o bom é que tudo para ser uma final brasileira, né? Mais uma final brasileira. Para encerrar nosso papo, eu sempre faço uma brincadeira com o convidado. Escala o time campeão, aqui vai uma lista, hein? E o convidado define o time em uma frase. Vou fazer essa brincadeira com você, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Tá lá, vou misturar tudo aqui, 93 e 94. Qualquer coisa você me corrige aqui. Sérgio Veloso, Gil Baiano e Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Flávio Conceição, Zinho e Edilson, também o Rivaldo em 94, Edmundo e Evair. Esse timaço treinado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Zinho, defina esse timaço em uma frase. Terceira academia. Uma seleção jogando por um time. Verdade. Zinho, muito obrigado por atender o Brazuca. Lógico que você haveria 10 programas no Brazuca, vou chamar mais vezes para a gente conversar sobre as outras conquistas, mas muito obrigado por nos atender aí. Muito obrigado mesmo. Valeu, Elias. Eu que agradeço. Um abraço para você, a galera toda do Brazuca. Parabéns pelo projeto. Que Deus abençoe. Conversamos com o Zinho, como diz o Tetra, ou o pentacampeão brasileiro. Grande abraço, Zinho. Valeu, irmão. Um abraço, Elias. O Campeonato Brasileiro de 1993 contou com a participação de 32 clubes divididos em 4 grupos. As equipes jogaram em turno e retorno dentro das chaves. Para a segunda fase, classificaram os 3 primeiros do grupo A, os 3 melhores do grupo B. As outras 2 vagas seriam ocupadas com os vencedores dos confrontos dos grupos C e D. Os 8 classificados foram reagrupados em 2 chaves, jogando em ida e volta dentro do próprio grupo. Outra novidade da competição foi a definição dos clubes rebaixados para a Série B, onde os 4 últimos colocados dos grupos C e D iriam para a segunda divisão em 1994, independente da classificação geral. Com isso, América Mineiro, Atlético Paranaense, Coritiba, Ceará, Desportiva, Fortaleza, Goiás e Santa Cruz foram os times rebaixados. Na segunda fase, Corinthians, Flamengo, Santos e Vitória formaram o grupo E. Guarani, Palmeiras, Remo e São Paulo formaram o grupo F, classificando Vitória e Palmeiras para a grande final. Na primeira partida da decisão, no estádio da Fonte Nova, o Palmeiras venceu o Vitória por 1-0, gol de Edilson.
No segundo jogo, no estádio do Morumbi, o Verdão garantiu o título vencendo por 2-0, gols de Evair e Edmundo. O Palmeiras foi campeão brasileiro com 16 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, fez 40 gols e sofreu 17. O time treinado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo tinha como base Sérgio, Cláudio, Gil Baiano, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Zinho e Edilson, Edmundo e Evair. O artilheiro do Palmeiras na competição foi Edmundo, com 11 gols. O goleador do Campeonato Brasileiro foi Guga dos Santos, que marcou 14 gols. O Campeonato Brasileiro de 1994 contou com a participação de 24 clubes. Desta vez, o campeonato foi dividido em 3 fases. Na primeira, os clubes foram divididos em 4 grupos, jogando turno e retorno dentro da própria chave. Classificaram para a fase seguinte os 4 primeiros colocados de cada chave. Os desclassificados disputaram uma repescagem que definiria os 2 times rebaixados e os 2 classificados para as quartas de finais. Na segunda fase, os 16 times classificados foram reagrupados em 2 grupos, classificando para a terceira fase o melhor de cada grupo em cada turno, mais os 2 melhores classificados na pontuação geral. Palmeiras, Corinthians, Guarani, Botafogo, São Paulo, Bahia, Mais, Bragantino e Atlético Mineiro, times oriundos da repescagem, foram os classificados para as quartas de finais. Remo e Náutico foram os times rebaixados para a Série B. Nas quartas de finais, o Palmeiras passou pelo Bahia, Corinthians se classificou em cima do Bragantino, com 2 empates. O Guarani passou pelo São Paulo. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo na primeira partida por 2-0. No segundo jogo, o Galo perdeu por 2-1. Nas semifinais, o Palmeiras passou pelo Guarani. O Verdão venceu os 2 jogos, o primeiro por 3-1 e o segundo por 2-1. Já o Corinthians garantiu vaga para a final, perdendo para o Atlético Mineiro o primeiro jogo por 3-2, venceu a segunda partida por 1-0 no Pacaembu. Na grande final, o Clássico Paulista. No primeiro confronto, vitória palmeirense por 3-1, gols de Rivaldo 2 vezes e Edmundo para o Palmeiras, e Marques descontando para o Corinthians. O Palmeiras sagrou-se campeão brasileiro de 1994, empatando em 1-1, gol de Rivaldo para o Palmeiras e Marques empatou para o Corinthians. O Palmeiras conquistou o título com 20 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, fez 58 gols e sofreu 30. O time base do técnico Vanderlei Luxemburgo foi Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Flávio Conceição, Zinho e Rivaldo, Edmundo e Evair. Os artilheiros do Palmeiras foram Evair e Rivaldo, que marcaram 14 gols. Os goleadores do campeonato foram Túlio do Botafogo e Amoroso do Guarani, com 19 gols marcados. Evair, Lauzinho, 2 lances, olho no lance. É do Palmeiras! Foi ele! Zinho! O craque da camisa número 10!